Fala amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip, vamos falar sobre a final da Libertadores. Eu sei que está um pouco cedo, né, porque a final é só no sábado, hoje é quarta-feira, mas acho que hoje é o dia perfeito para falar, porque falar no dia é um pouco apertado, o pessoal já está se preparando para a final, tudo isso. Eu acho que agora é o momento perfeito, porque ontem o Palmeiras fez seu última partida, o Santos também, antes da final da Libertadores, ambos os times jogaram mal, né, o Palmeiras empatou com o Vasco, o Santos perdeu para o Atlético Mineiro, ambos os times não estavam jogando com seus times titulares, mas de qualquer maneira foi a última partida deles antes da final, e o resultado de qualquer maneira pode influenciar o que acontece no sábado. E impressionantemente são duas equipes que não vêm jogando bem, né? Tem sequências ruins do Campeonato Brasileiro, já se afastaram um pouco das suas zonas, né? Tipo, o Santos que estava na briga por uma vaga de pré-Libertadores já está ali no momento da Sul-Americano, que é bem negativo, e faz o que tem uma pressão nessa final de Libertadores, porque se não ganha a Libertadores, pode ser que fique fora da próxima edição da Libertadores. Isso seria um problema para uma temporada que até agora está se desenhando tão bem. E o Palmeiras já não tem mais a chance de fazer o triplete, né? A Copa do Brasil, o Brasileirão e a Libertadores. Chances matemáticas ainda tem, mas a situação complicou bastante. E o momento atual do time não ajuda muito. Então, assim, a verdade é que essas últimas rodadas mostraram umas equipes um pouco nervosas, um pouco assim meio desencaixadas. É um pouco preocupante e até mesmo cansadas, porque assim, o Palmeiras quando perdeu para o Flamengo mostrou muito cansaço e também foi um time que foi superado em vários momentos. E não é um Flamengo que enche os olhos. O Palmeiras contra o Ceará sofreu muito contra os contra-ataques, isso é muito preocupante, porque qual é a principal arma do Santos? O contra-ataque muito bem organizado. O Santos também sabe propor o jogo quando precisa, mostrou isso contra o Boca Juniors quando partiu para cima e fez uma grande atuação. E a verdade é que o Santos também não vem mostrando tanta força assim. Levaram 4 gols do Goiás, o que é assustador. Tipo assim, mostrar essa fragilidade defensiva não é positivo. Abala um pouco a moral dos jogadores. Perder pro time que tá na zona de abaixamento dessa forma, levar uma virada daquela, é muito ruim. Então, assim, nenhum dos dois times vem jogando muito bem. Mas no final das contas, isso deixa a final cada vez mais em aberto. O Palmeiras tem um pouco da pressão pelo fato de já não ter muita chance no Brasileirão de vencer essa Libertadores, né, de conquistar o bicampeonato, para tentar transformar essa temporada num sucesso. Porque, assim, se cai na final, o Palmeiras no final não tem uma temporada tão bem sucedida, porque além de não ter vencido o Brasileirão, cai assim no momento mais derradeiro da Libertadores e fica só com a Copa do Brasil. Imagina se não ganha numa dessas competições. Fica um pouco feio pro Palmeiras, porque vira o time que nada e morre na praia. O Santos tá meio que no lucro, porque ninguém esperava tão grandes coisas do Santos nessa temporada. Foi criada uma falsa imagem que o São Paulo era o grande mérito do Santos na última temporada. Obviamente ele tem mérito pela campanha que ele fez, mas que, tipo assim, que o Santos seria terra arrasada sem ele. Não é verdade, o Cuca chegou lá, trouxe eficiência ao time, o time tropeça menos em teoria, né? Ele vence os jogos mais possíveis, né? Ele oscila menos e fez uma Libertadores irretocável, né? Desde a fase de grupos até a final, o Santos tem dado um show na Libertadores e conseguiu chegar até a final, que eu acho que não chegaria com o Sampaoli. E a verdade é que é uma expectativa muito superada. Ninguém esperava que o Santos ia chegar tão longe. Não à toa, o Santos já se beneficia disso, né? Já conseguiu pagar algumas dívidas por causa dessa final de Libertadores. Tem um patrocínio até grande para a final de Libertadores, o Fortnite, né, que é um grande jogo famoso, vai estampar a camisa do Santos. Isso é uma coisa muito positiva, né? O fato de você chegar à final da Libertadores vai atrair muita atenção. Então, assim, o Santos tem um grande sucesso até agora na temporada. Chegar à final de Libertadores é muito grande, mas a sequência é ruim. Jogou o Santos um pouco mais para baixo na tabela. Perdeu posição para o Corinthians, para o Ceará e agora pode perder para o Bragantino. E o Bragantino está jogando melhor. Então, assim, é um problema grave, porque o Santos tem que ficar pelo menos em 8º se quiser a Libertadores, caso não vença a Libertadores no sábado. Porque, assim, você tem 6 vagas para Libertadores no Campeonato Brasileiro. 4 direta, 2 para pré. Você tem uma vantagem que é, o Palmeiras está na final da Libertadores. Se ele ganha, uma vaga extra porque o Palmeiras está na frente. Se o Palmeiras e Grêmio estão lá na Copa do Brasil, ambos estão na frente, ambos estão entre os 6 primeiros. Se um deles ganha, uma vaga extra para Libertadores. Então, necessariamente vai ter 8 vagas para Libertadores. Então, se você ficar entre os 8 primeiros, então você vai ter uma vaga a Libertadores. Se o Santos ganha a Libertadores, não precisa se preocupar com posição de tabela. Seja 14º, seja 8º, o Santos vai estar na Libertadores, porque quem ganha tem vaga garantida na próxima temporada. Mas se não ganha, aí fica com a pressão de encerrar bem o Campeonato Brasileiro. E perder uma final e voltar com essa pressão de recuperar posições no Brasileirão não é a situação ideal, entende?
Então há um peso grande para o Santos no final das contas para essa final, porque se não ganha pode ser que não esteja na próxima Libertadores, que é uma grande decepção. Tipo o Lyon, que foi a semifinal da Champions na última temporada, só que terminou em oitava a campeonato francês e nem foi a Europa League sequer. Então, assim, pode ter uma situação um pouco parecida, porque no final o Santos ainda pode ter a Sul-Americana, independente da situação, acho que o Santos ainda garante uma Sul-Americana. Mas eu acho que seria muito ruim para uma temporada que está tão boa neste momento acabar terminando apenas com uma Sul-Americana para a próxima. Isso seria assim, um balde de água fria para uma expectativa tão grande que foi criada nesse final de temporada. Então, assim, Santos tem um pouco de pressão sim nessa final de Libertadores, porque caso não ganhe pode correr o risco de não estar na próxima edição, e isso implica muito na questão financeira. E se tratando de futebol, assim, a gente tem, como eu disse, são times que não estão se encontrando muito bem nas últimas rodadas. Mas a gente sabe suas qualidades. O Palmeiras sabe propor o jogo quando precisa, e o Palmeiras é um time com contra-ataque muito bom. É um elenco, na minha opinião, melhor que o do Santos e tem mais qualidades. O Santos tem, tipo assim, o melhor jogador, na minha opinião, aquele que está desequilibrando mais. O Marinho está numa fase melhor do que qualquer jogador do Palmeiras. Ele está com estatísticas melhores, ele está realmente sendo o jogador mais importante do Campeonato Brasileiro até agora. Aí vai uma briga com se é ele ou o Claudinho, né? Porque o Thiago Galhardo basicamente foi meio que jogado para escanteio nessa discussão. Mas o fato é que, assim, o Marinho é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro nessa temporada e tem feito um impacto gigantesco nesse time. O trio de ataque do Santos é bem forte. Você tem o Caio Jorge, você tem o Soteldo e o Marinho. É um trio de ataque que não pode ser subestimado. São velozes, driblam bem, tem uma qualidade de finalização alta. Então, assim, o Santos tem esse poderio ofensivo perigoso, o que faz com que o Palmeiras possa ter medo de atacar. Isso já ficou um pouco meio que provado contra o River Plate. O Palmeiras tem medo de atacar, às vezes, nos derradeiros momentos do jogo. Aproveitou bem os contra-ataques no primeiro jogo, mas no segundo jogo ficou com tanto medo de atacar que foi engolido. Então, assim, é óbvio que situação muito diferente. O River Plate é uma equipe diferente do Santos, mas Palmeiras, eventualmente, não é a equipe que está sempre disposta a atacar. Isso não é a coisa do Abel Ferreira, e não é o Pepe Guardiola, que vai ter posse de bola, vai ter ataque o jogo todo, não importa o oponente. O Abel Ferreira é um técnico mais pragmático. Isso pode ser para tanto bom quanto ruim. Ele é um treinador que, se entender que se atacar pode deixar vulnerável ao contra-ataque do Santos, pode ser que ele entregue a bola para o Santos para ele tentar jogar no contra-ataque, entende? Isso pode acontecer. Então, assim, é um jogo muito em aberto e muito imprevisível taticamente, porque não são duas equipes com um plano de jogo muito definido. Times reativos, como esses times em teoria são, dependendo da situação, tem essa imprevisibilidade, porque quando um enfrenta com o outro, é difícil saber quem vai tomar atitude. Pode ser que o Santos surpreenda, mas pode ser que o Palmeiras tente tomar atitude. Então, assim, eu acho que o Palmeiras tem a vantagem do lado de jogadores, mas eu acho que o Santos é um time que está taticamente mais organizado, principalmente quando se trata de Libertadores. Eu vi isso um pouco mais contra o Boca. Eu acho que nos dois jogos o Santos foi muito bem, foi melhor que o Boca nos dois jogos. Enquanto o Palmeiras teve uma atuação mágica contra o River no primeiro jogo, mas no segundo jogo ele se esforçou muito para ser eliminado. Então, assim, aquela atuação preocupa muito, né? Então, assim, é um jogo em aberto. Não dá para subestimar o elenco do Palmeiras, mas ao mesmo tempo não dá para subestimar o contra-ataque do Santos, que também tem bons jogadores. É uma final muito divertida. Então, assim, eu não consigo dar um favorito, não consigo dar um voto para quem vai ganhar essa final, mas já dá para esperar um jogo, assim, que é imprevisível. Assim, é meio esquisito falar, esperar o imprevisível, mas pode ser que o Santos tome atitude, pode ser que o Palmeiras tome atitude. Na minha opinião, o que vai acontecer é o Palmeiras tomar atitude e o Santos explorar a sua velocidade, os lados do campo, é aquilo que ele faz muito bem. Eu acho que é isso que deve acontecer. Mas olhando assim para o que foi os confrontos do Campeonato Brasileiro, que é uma coisa para se analisar também, foram jogos equilibrados, principalmente do segundo turno, ficou 2-2. Então, assim, e o Santos não se dignou apenas ao contra-ataque, tentou atacar também, tentou propor o jogo em certos momentos. Então, assim, é um jogo bem interessante. Nunca subestime o poder de um clássico. Um clássico sempre tem a capacidade de nos entregar grandiosas finais, grandiosos jogos. E eu acho que isso tudo pode acontecer nessa final no Maracanã, que vai ter público, né? No final das contas, mesmo com a situação caótica que o Brasil está, vai ter público no Maracanã. Eu não sei como é que vai funcionar isso, se vai ser pessoas vacinadas ou não, porque no Super Bowl, né, que é o final do futebol americano daqui a 2 semanas, o público vai ser vacinado, né? Nos Estados Unidos, mesmo com a situação que está hoje, né, eles têm vai ter um público de médicos vacinados lá. Eu não sei como é que vai funcionar no Maracanã. Já eventualmente seria muito difícil ter uma final da Libertadores no Maracanã, com times brasileiros sem público. Acho que isso seria muito improvável. Então, assim, eu acho que a Conmebol pede o público, e é bom ter público em um certo sentido, mas seja preocupante, ainda mais a situação caótica que o Brasil está devido à pandemia de Covid-19. Então, assim, fato é que
A final que vai ser bem interessante. Pode não ser o Boca e River, né? Que acho que é a final mais empolgante por causa de ser a maior rivalidade do futebol das Américas. Goste os brasileiros ou não, acho que Boca e River tem um poder místico muito maior. Mas ainda assim é um clássico legal e pode ser a gente ver o primeiro tetracampeão da Libertadores no Brasil, que é o Santos ou o Palmeiras tentando ir ao Mundial, né? Mas já avisando assim, né? Se vocês ganham a Libertadores, o Palmeiras não é para um time assim, ou por mais que o time é bom, tudo isso tem essas qualidades, não é para criar expectativa para ganhar o Bayern não, tá, gente? É um buraco muito mais embaixo. Não dá para usar o Flamengo de exemplo por vários motivos, porque o Flamengo é um elenco melhor e mais bem treinado, e o Bayern é melhor que o Liverpool, tá? Então, assim, eu acho o Bayern do Hansi Flick melhor que o Liverpool. Então, assim, o palmeirense não criar expectativa com o Mundial, que pode acabar sendo um Santos e Barcelona de novo. Eu acho que está muito mais fácil e previsível de acontecer, já que o Bayern de Munique é uma equipe tão forte, tão bem treinada quanto é atualmente. Então, assim, menos e menos, caso vocês ganhem a Libertadores. Primeiro pense em ganhar a Libertadores, depois pense no Mundial, que vai ser logo em fevereiro, né? Então, assim, o Mundial já tá quase chegando e batendo na porta, pra quem não sabe. Então, gente, para esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E deixe suas dúvidas nos comentários. Quem que você acha que vai ganhar essa final? Quem que você acha que vai marcar os gols? Quem vai ser decisivo nessa final? Deixa aí sua opinião nos comentários. Por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários de novo, não estou repetindo aqui. E até o próximo vídeo.